Vamos só ligar isso e pronto. Pois bem, vamos lá. Antes da gente começar, eu sou o Muguezo e bem-vindo à minha caverna. Então, eu vi esse filme que chama Esquina Marink. Ele é um filme de terror lançado esse ano e que pode ter passado por baixo do radar de muita gente, mas merece uma atenção de todo fã de terror. Ele é estranho, incômodo, esquisito, maluco, difícil de assistir, mas é muito interessante. Então vem comigo e vamos ver o que faz ele ser essa coisinha meio especial. Bom, para começar, ele é um filme indie, feito com baixíssimo orçamento e altas ideias perturbadas. A ideia do filme é basicamente ele ser uma versão audiovisual do que é um pesadelo infantil, e ele leva essa ideia bem a sério. Para começar, esse título. Esquina Marink é uma palavra que não tem tradução exata. Ela é usada em várias cantigas infantis em inglês e serve para dar uma sonoridade na música ou coisa parecida. Na história do filme, dois irmãos, crianças bem pequenas com seus 7 ou 8 anos, acordam uma noite e percebem que os seus pais sumiram, assim como as portas e as janelas da casa, e que tem algo dentro da casa com eles que parece estar causando isso tudo. E, a partir disso, o filme faz de tudo para te deixar o mais desconfortável possível. Para começar, a imagem dele é propositalmente bem granulada, como se fosse uma fita VHS caseira da década de 90. Mas ao mesmo tempo, o filme não é um found footage, que é aquele estilo de filme com câmera na mão, que eu amo. Não. Essa imagem toda granulada é a imagem padrão do filme. Mas ela é tão granulada e tão intencionalmente fora de foco, desregulada e precária, que às vezes é difícil de entender o que está acontecendo na tela. Quando o filme foca em umas partes escuras da casa, fica difícil dizer se alguma coisa se moveu ali ou se foi só a imagem péssima da câmera. Também não ajuda o fato de que essa imagem, que já é precária, nunca foca no que deve. As posições da câmera estão sempre nos piores lugares possíveis, às vezes focando no teto, às vezes focando na parte de cima de uma parede, às vezes numa quina, às vezes no batente de uma porta, às vezes no local completamente escuro que você não faz ideia de onde é, sempre em closes extremamente fechados e estáticos. Então, em resumo, você passa o filme todo encarando paredes, o teto, o chão, numa imagem super difícil de enxergar. Para ter uma noção, o filme em momento nenhum mostra as crianças protagonistas se movimentando. Se a gente vê elas andando de um ponto a outro, são em partes muito raras no filme. Nem sequer a câmera foca nelas, a gente não vê o rosto. A gente só sabe o que está acontecendo no filme, como a história progride, por causa de uns raros diálogos que aparecem aqui e ali. E sabe qual é o mais doido? Eu acabo de descrever 80% do filme, mais ou menos. Sim, o filme é em sua grandíssima maior parte closes fechados em lugares aleatórios da casa, onde pouco ou quase nada acontece, numa imagem precária e em completo silêncio na maioria das vezes. Sem trilha sonora e com diálogos escassos, o que temos de sons são tipo sons ambientes que aparecem de vez em quando, uma televisão ligando, o som do programa de TV, brinquedos sendo movidos de lá pra cá. Os diálogos, quando acontecem, são entre os dois irmãos ou entre a criatura e eles. E o áudio contribui para essa sensação de desconforto e estranheza, porque ele é tão estranho, distorcido, ele é meio difícil de ouvir. Às vezes o áudio vem sussurrando, às vezes falando com uma voz extremamente grotesca e distorcida, que se não fosse as legendas seria impossível de entender o que eles estavam falando em algumas partes. É de se esperar então que o filme, sendo tão parado e tão difícil de sequer entender o que está acontecendo na tela, seja um filme meio até tedioso, né? E é isso mesmo. Esquina Marink é um filme difícil, não porque ele é mega assustador, com coisas aterrorizantes acontecendo e pulando na tela o tempo todo, é porque ele vai te deixar com bastante tédio, muito possivelmente. São longos minutos onde literalmente nada acontece e você cai num marasmo e fica impaciente para acontecer qualquer coisa. Mas então, se o filme é tudo isso, por que eu tô aqui recomendando ele para você?
É porque, por incrível que pareça, essa combinação muito específica de fatores cria uma experiência absolutamente assustadora. Eu tive a chance de ver esse filme no cinema, em exibição exclusiva, de madrugada, num cinema de rua. E não existe ambiente mais propício para um filme de terror que esse. O que eu quero dizer é que eu vi ele me deixando o filme me pegar. É muito fácil você ver um filme de terror domingo, 3 da tarde, com seu primo fazendo piada, e depois você fala, esse filme não dá medo nenhum. Não, você tem que deixar a atmosfera onde você está assistindo o filme te pegar também. E mesmo com o tédio tendo sim me dominado na maioria do filme, eu percebi uma coisa. Eu tava imerso e, de certa forma, apavorado. E eu nem sabia explicar por quê. Não tinha coisa pulando na tela, nem monstros, nem gritos como a gente tá acostumado, como eu tô acostumado em tanto filme de terror. Então por que eu tava tão apavorado? Eu não sei. E acho que essa é a beleza do filme. Quando o filme abraça esse lado abertamente experimental e joga todas as regras que a gente conhece pela janela, o filme cria uma experiência onde você sente que tudo pode acontecer. É realmente como estar perdido num pesadelo, onde as coisas simplesmente acontecem, você não tem controle sobre aquilo, você está simplesmente perdido tentando entender minimamente o que está acontecendo, porque aquele é um território completamente novo. Mesmo no marasmo do tédio, eu não conseguia parar de pensar. Deveria estar acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa e eu não tô vendo? Tá há muito tempo sem acontecer nada, deve acontecer alguma coisa a qualquer momento. E é dessa confusão, desse incômodo constante que o filme te causa, que surge o pavor de Esquina Marink. Ele te joga de cabeça numa atmosfera de incômodo e incerteza tão grande que quando a mínima mudança naquela rotina acontece, é extremamente marcante. E eu garanto, quando o filme decide mostrar a que veio, e ele mostra, o filme ele consegue fazer cenas extremamente banais ou coisas muito comuns serem extremamente marcantes. Eu vou dar alguns exemplos, avisando que estamos entrando em território de spoilers, então se você não quer saber de coisas muito específicas do filme, eu recomendo que você pule para esse tempo aqui, porque eu vou comentar de algumas cenas mais específicas do filme que me marcaram muito. Mas tem uma parte no filme onde você passa muito tempo, como eu falei, meio que nesse marasmo onde nada acontece, e de repente você tá vendo a câmera andando, como eu falei, o filme passa muito tempo com essa câmera parada, e de repente você tá vendo a câmera andando. Mais precisamente, a câmera tá se rastejando, quase como se fosse o ponto de vista de uma criança engatinhando. Só que ela não tá engatinhando no chão. Meio que tá, mas ela tá no teto, como se a casa inteira tivesse virado de ponta cabeça e o carpete do chão agora fosse o teto. Então a câmera tá rastejando pelo teto, até que chega numa curva do que seria o corredor da casa, e a câmera para, como se a criança tivesse soltado a câmera, e então um grito estridente acontece e sangue jorra dessa curva, bem na parte que a gente não consegue ver o que aconteceu. A gente só consegue ouvir o grito estridente e o sangue espirrando. E de repente, tudo volta, o sangue some, como se tivesse voltado alguns segundos à gravação, e novamente o grito e o sangue. Só que o grito é ligeiramente diferente e o sangue espirra de forma ligeiramente diferente. E aí, de novo, volta alguns segundos, o grito diferente de novo e o sangue espirrando diferente de novo. E essa cena marca muito, porque o filme tem muitas dessas cenas onde as coisas travam em loop, sabe? Literalmente um loop, como se o filme tivesse travado. E mais tarde, conversando com algumas pessoas, me abriu o olho. É como se fosse você tentando se lembrar de um pesadelo. Você sabe que alguma coisa aconteceu naquele seu pesadelo, só que você não se lembra muito bem. Então toda vez que você tenta se lembrar, ela volta de um jeito diferente. É como se você tivesse algumas informações básicas. Teto,
curvinha da esquina, do corredor, um grito e sangue espirrando. Só que toda vez que você tenta se lembrar de algum detalhe, a coisa acontece de forma diferente na sua cabeça. É como se o filme estivesse tentando emular essa sensação de se lembrar de um sonho. E outra parte que marca demais é quando a televisão simplesmente buga enquanto eles estão assistindo um desenho infantil e trava bem na cena em que um coelhinho tá fazendo alguma gracinha pra frente de um cachorro e ele meio que desaparece, fazendo um efeito bem de desenho animado de cartoon, e ele faz um barulhinho muito específico, que é esse aqui. Mas a cena trava e fica repetindo essa mesma coisa por uns 5 minutos, sem brincadeira. A gente vê essa mesma cena, com esse mesmo barulho, com essa mesma musiquinha, por uns 5 minutos. E depois desses 5 minutos em que você está completamente perdido do que está acontecendo, a câmera sai da televisão mostrando aquele desenho, porém o áudio em loop daquela cena continua tocando. E a cada barulhinho de alguma coisa muda na casa. Então tem e aí uma parede some. Tem mais um e os brinquedos trocam de lugar. Mais um e uma janela sumiu. E quando você vê essa cena, é impossível não se arrepiar todo toda vez que você ouve esse maldito barulho. Porque ele grudou em você, ele te apavorou. O filme conseguiu fazer você ter medo de um barulho, de um efeitinho sonoro de desenho animado. E isso é sensacional. E vale lembrar que foi só graças ao cinema experimental que muitas coisas que hoje são clássicas se consolidaram. Bruxa de Blair foi experimental pro seu tempo, se vendendo como um filme que aconteceu de verdade e praticamente inaugurando o gênero de found footage. Muitas pessoas torceram o nariz para ele na época do lançamento. E ele inaugurou todo um novo subgênero, um novo modo de se fazer cinema. O primeiro Morte do Demônio, do Sam Raimi, ou Uma Noite Alucinante, que é um título melhor ainda, também foi extremamente experimental pro seu tempo, misturando terror e comédia daquele jeito. E ele meio que se tornou também uma nova referência para toda uma nova geração de terror que estava vendo. E quando eu penso em filmes como o filme de Backrooms, que vai vir pela A24, pois é, a A24 vai fazer um filme sobre Backrooms. Eu não faço ideia como isso aconteceu, mas eu não consigo deixar de pensar que essa ideia é tão absurda que eu só tô muito curioso pra ver isso. E quando eu penso nesse filme que tá chegando, eu penso, será que Skinamarink não tá engatinhando para novos filmes de analog horror acontecerem? Porque tudo em Skinamarink lembra muito um analog horror. E para quem não conhece, analog horror é um tipo de vídeos, jogos, ARGs, que são os jogos de realidade alternativa, que, como o nome sugere, são todos focados em coisas análogas no sentido como se fossem você vê tudo através da perspectiva de uma fita VHS. É um pouquinho diferente do que é um found footage, porque não necessariamente aquilo se baseia numa gravação encontrada com uma pessoa que gravou os acontecimentos, sabe? Apesar de ter um pouco disso também, o analog horror é uma coisa um pouquinho diferente. Skinamarink é muito analog horror. Por mais que esse filme possa ser tedioso, quando ele quer te marcar, ele vai te marcar. E acaba que, mesmo sendo um filme tedioso, sim, parado, com imagem ruim, closes estranhos, áudio incômodo, cena sem sentido e loops fora de hora, com uma história que você não tem certeza de onde começou e como terminou, e onde pouco ou quase nada acontece, acabou sendo uma das melhores experiências de terror que eu já tive. No fim das contas, ele cumpriu exatamente o que o filme de terror precisa. Te aterrorizou. Essa é a beleza de se deixar ser experimental de vez em quando, jogar as regras pela janela.
ter a liberdade de te guiar por um terreno novo que pode te oferecer sensações que você nunca teve antes. É claro, você pode não gostar de qualquer jeito. Aquilo pode simplesmente não ser seu tipo de coisa, e é completamente válido. Mas é importante lembrar que você só sabe depois de tentar. E de uma forma ou de outra, pro bem ou pro mal, você vai sair uma pessoa mais rica depois de tentar coisas novas. Bom, por hoje é isso. Eu agradeço demais os que assistiram até aqui e eu espero de coração que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês numa próxima e até mais!